precisa ser ressaltado. Saindo já do primeiro turno, indo para o segundo, Roberto, a decisão do senhor de apoiar a candidatura de André Fernandes, ela causou muito alvoroço em todos os espaços. E acredito o senhor, com a experiência que tem antes dessa decisão, na balança, todos os pontos estavam sendo colocados. Houve quem questionasse ideologia, carreira, alianças antigas, o que era o projeto do futuro. Então, eu gostaria de saber o que o senhor considerou, assim, se tem uns 3 pontos principais, que foram os principais motivadores mesmo dessa decisão, e eu já vou acrescentar junto com essa pergunta, se essa decisão ela foi dialogada, por exemplo, com Sarto, com Ciro, Claro. ou foi uma decisão do senhor, estritamente? Eu conversei, inclusive, com quem discordou de mim dentro do partido. Eu conversei com várias pessoas por quem eu tenho respeito, amizade, consideração e devo atenção, né? E procurei muita gente antes, mesmo quem não concordou com a minha decisão, para poder explicar por que é que eu estava tomando a decisão. Não vou dizer que eu amanheci segunda-feira com essa decisão tomada, porque não foi, né? Eu primeiro entendo que a omissão, assim, de posicionamento, ela pode até gerar uma certa conveniência de natureza pessoal. Se eu quisesse conveniência para mim, né, pessoal, conforto, né? Qual era o melhor conforto? Era ficar neutro, né? Porque, neste caso específico, eu estaria em tese, né, de bem, né, com os dois lados, uma eleição que eu sei, já vivi isso em segundo turno, e ainda mais essa, que divide a opinião. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que na condição de ex-prefeito, de alguém que tinha alguma influência no eleitorado, alguém que a opinião poderia de alguma maneira ser ouvida pelas pessoas, que eu não deveria me omitir. Isso era a primeira coisa que eu tinha em mente. Se eu não fosse um eleitor que tivesse alguma influência e tal, eu poderia até não ter feito isso, mas achei que deveria, por isso, tomar uma decisão. A segunda é que decisão de segundo turno não é a decisão que você toma naturalmente, porque senão seria de primeiro turno, né? As minhas identidades, o nosso projeto de 12 anos em Fortaleza estavam, obviamente, representados na candidatura do Sarto, né? Quando amanhece, né, na segunda-feira, a gente tem, de um lado, a candidatura de um jovem com carisma, com força, com a mensagem de mudança, e, do outro lado, uma candidatura que nascia cansada, nascia velha, nascia da mesma fonte do poder que eu há 2 anos venho denunciando, que está promovendo um retrocesso para a política do Ceará. E que poderia custar, eu vou falar um pouco sobre isso, custar um risco maior ainda. E eu vou deixar esse capítulo aqui, porque eu queria falar com atenção, que é a hegemonia, não é perigosa porque ela é hegemonia. A hegemonia, por si só, ela não é bom para a democracia, mas ela, por vezes, cria ciclos virtuosos. Consegue, às vezes, uma hegemonia pela vitalidade, pela força do resultado do projeto, ela por um tempo, ela sobrevive porque o povo aprova, porque tem coisas boas acontecendo, né? E mesmo assim ela não é tão boa, não é boa para a democracia. Neste caso, é uma hegemonia que já está promovendo derrotas, frustrações na população, né? E muita pauta não realizada. E, por outro, que já está no interior, não faltam exemplos de forças de oposição que foram perseguidas, caçadas, tratoradas, não porque eram simplesmente adversários, mas era porque eram adversários que criticavam, que colocavam em risco esse projeto de poder. Então, isso foi uma coisa que pesou muito para mim. Ter a certeza que um caminho era um caminho que ia dar errado. Isso aqui é o que meu coração me dizia. Ganhou a eleição e eu vou torcer para que isso não aconteça, mas vou ficar vigilante. Era um caminho da certeza daquilo que daria errado na minha cabeça. Do outro, tinha uma jovem liderança com distinção de pensamento em muita coisa do que eu tenho, né? Com quem eu precisava conversar, e conversei com ele, para poder colocar na mesa crenças que eu tenho, preocupações que eu tinha sobre Fortaleza, e encontrei humildade para ouvir, capacidade de argumentar, também contrariamente a algumas coisas que a gente podia eventualmente discordar, mas principalmente de incorporar a preocupação que eu tinha com Fortaleza, que é de evitar que esse tipo de hegemonia dê um conforto
né, aos poderosos de achar que agora só a força dos orçamentos públicos, da pressão sobre o próprio povo, vai tratar de ganhar a eleição. Não precisa mais dar satisfação para as pessoas. E que ele pudesse, de fato, né, conversando com ele, e eu encontrei isso nele, entender que a responsabilidade de ser prefeito dessa cidade é muito grande. Ela tem que ampliar horizontes, pessoas, apoios, compreensões, ideias, e tudo isso foi dito com clareza por ele. E dessa conversa eu saí com uma convicção de que esse era um caminho a ser tomado. Porque se de um lado eu tinha certeza que daria errado, do outro lado eu ouvi, né, a expectativa, o sangue nos olhos, a esperança, a boa ambição de fazer história, né, de quem queria fazer algo novo, diferente por Fortaleza. E durante a campanha, Jéssica e Wagner, eu preciso dizer isso porque eu disse isso